Boa tarde. Continuando nossas exposições em termos gerais no mundo e no Brasil, nós já vemos denunciando, né? Está havendo um acirramento dos conflitos em termos violentos, né? E no mundo, algo que parece ter sepultado a, o fantasma de uma terceira guerra mundial paira sobre todos os países, né, no conflito Rússia e Ucrânia. E já teve a questão, nós já discutimos aqui, né, daqueles mercenários que tentaram invadir Moscou, nós já discutimos alguns detalhes sobre isso aqui. E o perigo que é isso, né? Muita gente se viram fraqueza de Putin, mas nós alertávamos que essa fraqueza pode reverberar em coisa pior, né? Que Putin poderia se tornar mais radical, como se tornou, atacou na semana retrasada no alvos civis, né? Inclusive matou uma grande cantora ucraniana. E feriram num restaurante, parece que tinha cientistas, tinham pessoas proeminentes. E a guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, há um tratado básico sobre essa inauguração. O Putin não negou, né, isso, e o Ocidente se focou muito nisso, né? Se houve ou não, ou da forma que foi, mas aí isso veio depois daquele alerta nosso que ele poderia se tornar mais radical. E a semana passada, os Estados Unidos é, ameaçado de mandar para a Ucrânia armas de bombas, né? De resultado de fragmentação, né, dos corpos. Uma bomba, não é a bomba atômica, isso é que todo mundo quer, né, mas é algo ultraviolenta e algo condenado pela comunidade internacional. No Brasil, ultimamente nós já vemos aqui, não vamos ver o resultado das, das pesquisas, né? Mas nossa impressão, principalmente aqui no Centro-Oeste, isso aí já foi um alerta já do jornal Jornal Anhanguera, ligado à Rede Globo, né? Que parece que realmente houve um aumento muito grande de acidentes nessas estradas, né? E no DF, que também aqui no Centro-Oeste, já se matou mais gente que em todo o primeiro semestre, os 3 primeiros meses do ano passado. Em todo o primeiro semestre, não. Já se matou nesse primeiro semestre muito mais gente que todo o ano passado por conta do feminicídio no DF. Nos outros estados, principalmente o eixo Rio e São Paulo, não se fizeram nada nesse sentido de alerta, né? Mas na questão estatística, mas parece que voltou também, né, vários assaltos, roubos, né, os conflitos que sempre tiveram continuam, não sei como que estão, né, os conflitos no Rio de Janeiro sobre gangues, milícias, né, gangues ligadas ao tráfico e milícias, né. Um assalto, essa semana foi assaltado o ex-jogador Neto, que hoje é um comentarista, né? E ele falou
que foram muito violentos com eles, né, os assaltantes, e ele falou que não tinha dó nenhuma. E o Corinthians tem um lado meio de tradição de defesa de liberdades tradicionais, né, desde a ditadura, a democracia corintiana, né? E nós já vimos outras notícias de assaltos no Rio, no São Paulo. Não sabemos se aumentou, se continuou o mesmo, mas a impressão é que sim. E nós já discutimos isso aqui. Essa é uma denúncia aí que faz muito crescer da direita, essa questão de a direita não tratar adequadamente, em termos repressivos, né, da violência urbana, e ela cresce em seus governos. Isso não é só aqui, no mundo inteiro se acredita a direita isso, né? E sua defesa de um humanismo radical, né? Nós já falamos. A esquerda, em alguns lugares, parece, se não me engano, em Nova York, que é um governo mais na tradição americana chamada esquerda, apesar de não ser a esquerda socialista, tudo, né, são capitalistas, mas é um tipo de esquerda que valoriza uma espécie radical de liberalismo, né? E tanto que o termo liberalismo nos Estados Unidos é ligado à esquerda, lá parece que tem uma certa repressão maior. E aqui no Brasil ainda não se tem, né? Nós já comparamos aqui essa questão da violência, que nós somos contra e somos muito a favor do direito humano, mas muitas vezes visando mais um lado, né? O lado do assaltante, da pessoa que perpetrou algum termo de violência urbana, né? E não vê o outro lado das pessoas que sofrem, muitas perdem a vida, né? De forma cruel, né? Para alguns assaltantes. E tem que haver uma dosagem equilibrada e um chamado para repressão nesses casos. É claro que tem que ter um controle. A violência policial de São Paulo, principalmente, as últimas notícias que ela aumentou muito, agora não se sabe se é por isso, né? Mas a esquerda, ela tem, nessa defesa das liberdades democratas, a liberdade radical e individual, isso em todos os países é uma tradição, né? Ela tem de se ver um lado igual, nós já comparamos, né? A medicina alopática, que muitas vezes, em alguns momentos, ela tem de ser agressiva. No caso de câncer, muitas vezes retira uma parte do órgão, em cirurgias muitas vezes complicadas, e algum resultado a pessoa morre. Em alguns casos, né, durante a cirurgia, a pessoa morre devido a essa agressividade, né? Tem de ter, eu faço uma comparação meio positivista, mas vale. Tem que ter o Estado, os governos de esquerda nessa área, eles têm de demonstrar uma posição contra essas pessoas que não vai ser tolerado, que vai ter medidas drásticas contra isso, né, para desestimular. Isso mais ou menos, uma análise um pouco aqui do Brasil, né, nessa questão da violência interpessoal, que aqui no Brasil é muito sentido, né, em outro sentido, né, na África, no Oriente Médio, mistura-se com guerras de etnias, já tem outras questões, né? Aqui tem um pouco de preconceito racial, preconceito étnico contra os indígenas, né? Algum tipo de preconceito contra ciganos, muito leve, né? Entre outros.
Mas aqui é mais a violência urbana. Na África, no Oriente Médio, tem uma característica religiosa e étnica. E tem horas que tem de ter uma demonstração de força do Estado para falar, ou para o Estado falar que não vai tolerar essas graves coisas, até para lembrar essas pessoas, né, que elas se sentem desamparadas do Estado, que o Estado preocupa com elas. E nesses casos de radicalismo, em que de forma violenta, assaltantes e pessoas de índole criminal, muitas vezes eles se mostram demasiadamente sanguinários e contra todo tipo de humanismo. Essas pessoas não podem ter um aparato de Estado querendo falar para eles que não vai ter nada, né? É isso mais ou menos. A pessoa comum, ela tem que sentir o Estado. E isso é um fato. Os governos chamados de direita, quando eles são duros, as estatísticas demonstram que diminui a criminalidade urbana nesse sentido. Fora isso que nós vimos nos Estados Unidos, em Nova York, que eu agora não me fugiu quem que governa Nova York e tudo, né? Mas em outros governos vamos dizer, esquerda lá, liberais radicais, no sentido americano, eles foram duros na questão da criminalidade e também diminuiu-se a criminalidade. Boa tarde a todos.